Posso entrar em 10 campanhas, em 20 campanhas, em 50 campanhas, se não tiver Jesus, não valeu de nada. Então tudo que quando eu me disponho, tudo que aquilo que eu quero fazer, tem que ter Jesus no meio. O Jesus tem que ser o centro, tem que ser o foco. A campanha fala de canela. Engraçado que quando você fala sobre canela, tem a canela da essência, aquela canela que colocamos no arroz doce, que colocamos na canjica, e tem a canela que é aquela que nos sustenta para nós andar. Você já viu alguém com a canela quebrada andar, irmão? Você já viu o pessoal com o tornozelo torcido, mas ele anda mancando. Você viu pessoa com o joelho torcido, mas ele faz uma operação e ele continua andando mancando de muleta. Mas eu te pergunto nessa noite, se a canela estiver quebrada, como é que anda? Não tem como andar com a canela quebrada. Então acho que a campanha é isso. Quando entramos numa campanha, não é quebrar a campanha porque eu faltei. Eu não posso quebrar com Jesus. Se eu quebro com Jesus, eu não ando. Se eu não estou com Jesus, eu não ando. E quando eu falo da canela, é isso, tem a essência dela que dá aquele gosto, e tem a nossa canela, o nosso corpo, que nós depende dela. A palavra fala que nós somos o corpo, que nós somos um corpo. E um membro longe do corpo é que nós sempre aprendemos, se sua perna direita quer ir para a direita e a perna esquerda quer ir para a direita também, ela vai andar junto com a direita. Mas agora se a perna esquerda tá indo para um lado e a direita para o outro, não tem como você andar. É a mesma coisa da canela. O arroz doce ele vai ficar gostoso, a canjica também para quem cozinha, mas quem gosta da canela quer aquela canela no meio. E a palavra de Deus fala que Jesus ele gosta da gente, então ele quer nós no meio, ele quer nós na essência, mas ele quer esse cheiro. Eu aprendi que não o nosso suor quando, né, nós corremos, praticamos um esporte, acabamos suando, mas a nossa essência tem que transpirar. A nossa essência tem que sair e alcançar aquele que está ao nosso redor. Amém? Eu quero ler com os irmãos aqui, Atos 10. Consegue abrir para mim, já Atos 10, por favor? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, piedoso e temente a Deus com a sua casa, o qual fazia muitas esmolas aos povos, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memoriais diante de Deus. Agora, pois, enviai homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este estar com um certo Simão, curtindo que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deve fazer. E retirando o seu anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criadores e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentimento. E viu o céu aberto, e que se descia um vaso como se fosse um lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpodes, répteis da terra e aves do céu. Vários bichos, irmão, alemães só. Vamos no português. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro,
mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma como imunda. E segunda vez ele disse à voz: não faça tu comuns aos que Deus purificou. Vou só traduzir um pouquinho aqui. Aqui tá descendo os alimentos desses lençóis, os bichos ali alguns dos lençóis estão descendo do céu. E Pedro está identificando um daqueles bichos ali, eu acredito que um porco, sei lá, porque naquela época, né, eles não comiam porco, eles se sentiam, achava que era imundo. Então aqui que tá abrindo o céu e tá vindo esses. E Pedro tá falando assim: não, senhor, como é que eu vou comer isso? É algo imundo. Não chama de impuro. A voz falou de novo com ele. Não chama de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo: o que aquela visão queria dizer? E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estava na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vai com eles. Vai tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Só até aqui só. Amém. Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. O Senhor possa trazer entendimento ao nosso espírito, Senhor. Senhor, abre nossa visão espiritual sobre essa palavra de hoje, Pai. Que venhamos entender a essência dessa canela, Senhor, a essência desse povo, a essência desse Deus. Essas visões, Pai, aqui fala na tua palavra que primeiro eles oraram, depois continuaram orando, e o Senhor veio falando com eles, Pai. E eles conseguiram entender que ele estava buscando primeiro em Ti, Pai. Amém, Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela é bem clara aqui nesse 10 que eu li, nesse capítulo 10, que vai falar que tem um homem que ele está numa cidade, um centurião. Um centurião, como que eu posso dizer? Talvez ele seja um cara da classe alta, classe média, um pouquinho a mais, né? Um avançado um pouquinho, em condições financeiras. Vamos supor que vai um prefeito, Nunes. Vai estar gravando, não tá gravando, né? Tá gravando? Ai, Jesus. Mas vamos supor que seja né? Vamos falar de político não, porque tem esquerda e direita, né? Você igual eu não gosto. Mas vamos supor que é um cara aí, né? Financeiramente falando, um cara bem, um cara influente, cara de condições. Só que esse cara, ele tá agradando a Deus, querido, não pelas condições que ele tem, mas pela ação que ele tá tendo. Às vezes nós esperamos um milagre de Deus, sim ou não? Mas o milagre vem, mas eu preciso ter uma ação. A palavra vai falar que uma mulher viúva, ela tá passando ali necessidade, passando um apuro, o milagre veio com azeite, sim ou não? Mas ela teve que ter uma ação. Qual que é a ação dela? Atrás de vasilha. Deus está com um milagre, mas se essa mulher não vai atrás de vasilha, não tem onde Deus colocar o milagre. E esse rapaz, esse centurião, ele tá fazendo com o que ele tem, com o recurso que ele tá agradando a Deus. A palavra vai falar que não é com a esmola que ele tá dando, mas com a oração que ele tá tendo. Primeiro ele tem uma ligação com o Senhor, através da oração, e depois a ação com as suas esmolas. Isso está agradando a Deus. Isso está dando uma forma de agradando a Deus, que Deus ele manda um anjo conversar com ele. E dá um recado para ele. Agora você vai em tal lugar. Ó, como que Deus é maravilhoso, irmão. Deus está mandando ele na casa de um Simão, procurar um Simão. Ou seja, olha o detalhe de Deus. Vai até tal lugar. Que quando você chegar em tal lugar, o Simão vai te receber. E você vai procurar por Simão Pedro. Será que se eu e você tivesse ouvindo uma voz dessa, nós ia entender que era de Deus? Ou ia entender alguma coisa embaraçada porque eu dou os nomes ao mesmo tempo? Se Deus mandar eu e você ir daqui no Jaraguá, na casa do Simão e procurar Simão, o que nós fazemos? Será que é o diabo que está falando, querendo confundir a nossa mente, ou é o próprio Deus? Mas quando você está conectado, irmão, quando você está em oração com Deus, você identifica o que é de Deus. Você entende o que é de Deus. E interessante, irmão, que esse homem está agradando com oração e com a esmola dele. Só que agora, irmão, é que eu falo, às vezes,
Agora está subindo de nível. Agora eu e você estamos subindo de nível. Agora a intimidade está mais próxima. Então, quando falamos da canela, da essência da canela, a essência desse homem está sendo transpirada. A essência desse homem está alcançando outras pessoas. Vai falar que esse centurião ele ajudava as outras pessoas. Ele tem ação, irmão. Ele tem oração. Ele tem uma vida com Deus. Eu posso passar o melhor perfume aqui, irmão. Você vai sentir esse cheiro só hoje. Se não tiver saindo um cheiro de Jesus aqui, irmão, não vai mudar em nada. Não vai mudar nem aí, nem aqui. E esse homem, ele tá soltando um cheiro de canela. E o cheiro de canela é a resposta de oração dele. Esse homem, ele não tá preso no dinheiro. Então agora Deus quer levar ele numa outra intimidade. Agora Deus, a palavra vai falar que esse homem aqui, ele não era judeu. Agora você vai entender o por causa dos animais. Dos bichos, onde que Pedro fala que é imundo. Vou trazer com as minhas palavras. Esse homem aqui não era crente. Esse homem aqui, ele não pertencia a essas igrejas. Esse homem aqui é como se fosse do mundo. Só que esse homem tem oração, ele tem vida com Deus. Então, quando Deus tá falando com você, querida, quando Deus tá ouvindo a sua oração, Deus tá respondendo de outro lado também. Quando eu falo assim, ó, ligares no céu e é ligado na terra, é desligado na terra, é desligado no céu, porque tem uma conexão. Tem algo acontecendo no mundo espiritual. Esse cara tá, vou trazer aqui, esse cara tá em Perus, querida. Nós estamos, Ágape, em Perus. Só que tem gente orando lá no Jaraguá. Esse cara, ele tá orando aqui. Deus tá falando com ele aqui. Só que Deus tá falando com o servo dele lá já, com o Pedro lá num terraço. A palavra vai falar que Deus, ele abre o céu. Quando eu e você entendemos que nós somos filhos, Deus abre o céu. Às vezes nós ficamos, o que que nós vamos comer amanhã? Como é que nós vamos pagar tal coisa amanhã? A provisão vem do céu, irmão. A palavra fala que a provisão de Pedro veio do céu. Pedro queria comer, querido. Simão queria comer. E a provisão veio do céu. O céu se abriu para ele. E aí eu te pergunto nessa noite, através dessa palavra, você viu descendo só um animal? Descendo só um alimento? Ou desceu um banquete do céu? Deus, ele tem um banquete pra gente. Mas temos que estar na mesa. Precisamos estar na mesa. E quando eu falo que precisamos estar na mesa, é precisamos estar em oração. Desce esse banquete porque Pedro agora está em oração. Está sendo preparado um café da manhã na casa de Simão, para Pedro. Só que antes desse café da manhã, Pedro está no terraço orando. Quando Pedro está no terraço orando, querido, a visão de Pedro, o Pedro tem uma visão. Só que Deus já está preparando Pedro, Deus já está preparando eu e você, querido, para algo que vai vir em o nosso encontro. Talvez o olho espiritual de Pedro, talvez o olho carnal de Pedro, talvez o olho espiritual de Pedro estava conectado com o céu. Mas o olho espiritual de Pedro, carnal, querido, ainda tinha um bloqueio, tinha uma parede. Talvez eu e você tenha essa parede, querido, quando olhamos para um usuário de droga, quando olhamos para um macumbeiro, quando olhamos para uma prostituta, quando olhamos para uma criança desobediente, existe uma parede. Nós estamos com o olho espiritual conectado com Deus, porém com o meu irmão aqui não estamos conectados ainda com Deus. Pedro, ele tem uma vida de oração, Pedro está no terraço, porém o olho de Pedro ainda está carnal, irmão. Só que Deus está preparando Pedro como Deus está preparando eu e você, querido, que está vindo. Está vindo um centurião, está vindo 2 empregados, está vindo um soldado, está vindo 4 pessoas. Pedro, ele não pode receber essas pessoas com o olho carnal. Então Deus está preparando. Deus mostra através de uma natureza, Deus mostra através de uma atitude, Deus mostra através de uma fechada de carro. Qual é o seu cheiro de canela que está saindo? Qual é a essência que está saindo? E neste momento, a essência de Pedro está saindo falando que quem criou os animais, querido? Quem se preocupou com os animais quando teve o dilúvio? Foi eu ou foi Deus? Quem mandou construir uma arca para os animais entrar dentro? Quem que construiu lá no Jardim do Éden os animais? Como que eu agora posso falar que o porco é imundo? Que aquele animal é imundo? E o próprio Deus vai falar, como que você está falando ao que eu criei? Então como é que eu posso olhar para aquele que está lá fora que ele é imundo? Como que eu posso olhar para aquele que está lá fora que ele não tem mais jeito? Ou melhor, como é que eu posso olhar para aqueles que estão próximos de mim falando que ele não tem mais jeito? Se Deus olha para mim, olha para você e fala, eu
que ele. Você sabe por que a Cracolândia é daquele jeito, querido? Porque o diabo ele quer mexer aonde que Deus criou. Na semelhança do homem, a palavra vai falar que Deus criou o quê? Semelhante. Nós somos semelhante àquele que nos criou. Se eu sou semelhante àquele que me criou, o Alex também é semelhante. Apóstolo também é semelhante. Aqueles que estão lá fora também é semelhante. E aí agora Pedro vira e fala assim: como é que eu vou tocar num animal impuro? Só que Deus ele é persistente. Deus ele é tão persistente que ele persistiu na minha e na tua vida, por isso que nós estamos aqui hoje. E Deus ele persiste, desce uma, desce duas e desce três. E eu te pergunto, o que que três significa para você? Três é a Trindade, querido. Três é a Trindade. Se for necessário, primeiro desce o Pai. Se for necessário, desce o Filho. E se for necessário, está o Espírito Santo aí para te convencer. Para nós olhar para aquela pessoa que nós achamos que está perdida e olhar com os olhos do Senhor. Então Deus está mostrando para Pedro aqui: Pedro, Simão, como é que você pode falar que algo que eu criei é imundo? Só que Deus ele está preparando esse ambiente para quando aqueles quatro bater na porta, querido. Sabe quando um não crente vem falar com você? Sabe quando um que não tem uma placa de igreja vem pedir uma ajuda para você? Deus está preparando uma resposta. E aí Deus fala para ele: ó, Simão Pedro, tá vindo uns aí, e é o seguinte, eu acredito, irmão, que na casa que Simão Pedro está, é uma casa de crente. É uma casa que tem oração. Ali o ambiente já está favorável. Talvez ali naquela casa as pessoas que era para ser alcançada já tinham sido alcançadas. Então agora Deus vai falar assim para Pedro assim, ó, vai com eles. Aqui nesse ambiente, aqui nessa casa, já tá legal. Só que agora eu quero te levar para outro lugar. Agora eu quero te levar para um outro ambiente. Sabe quando nós estamos na nossa zona de conforto? Tá tudo legal, tudo tranquilo, tudo de boa. E muitas vezes nós falamos, agora o diabo veio e bagunçou tudo, tirou nós do conforto. Mas não, querido. Às vezes é Deus querendo que alcance outras pessoas, outras vidas, outros casamentos, outros lugares. Que agora você está capacitado para entrar naquele lugar. E agora Pedro, ele vai para essa cidade agora, querida. Sabe os lugares que é onde que Deus nos tira, e agora ele manda nós ir lá resgatar, e aonde que nós empina o nariz agora que nós é crente, nós não quer pisar mais lá? É aí, é aí. É aí que Deus quer trabalhar. É aí Deus quer te levar. É aí que a essência da canela tem que sair. É aí que o Espírito Santo tem que se mover. E a palavra de Deus fala assim: Pedro, pode ir com eles sem medo. Irmão, nessa noite eu quero te falar, se Deus está mandando você ir, querida, e Ele tá te estiver falando, pode ir sem medo, é porque você tem que chegar na sua casa e profetizar sem medo. Eu lembro uma vez que minha casa estava bagunçada, o demônio tomando conta lá, e aí veio o apóstolo e falou assim: irmão, você já orou nos batentes da sua casa? Eu falei, não, apóstolo. Ô varão, você está há quanto tempo na igreja? Ah, tô muito tempo. Você nunca orou no batente da sua casa? Meu irmão, chega lá hoje e ora lá, mano. Batente, ele simboliza a entrada, irmão. Se não tem uma proteção ali no batente, tá, a casa tá aberta. Então se Deus tá falando pra você, irmão, pode colocar a mão que você tem que colocar a mão. Se Deus tá falando pra você, pode ir, pode ir. É Deus que tá falando, querido. Independente se nessa cidade todo mundo aqui não é crente, querido. Independente se na minha casa aqui tá um redemoinho, querido. Independente se no meu trabalho tem muita gente se levantando contra mim. É Deus que tá falando comigo, irmão. Só que a palavra vai falar que ele identifica que a palavra de Deus. Quem é que tá falando? Aí tá a diferença. Tem as decisões que eu posso tomar, porque eu quero tomar, ou a decisão que Deus está mandando eu fazer. E eu consigo só identificar a voz de Deus, querido, só consigo identificar o anjo de Deus
Centurião, ele tá identificando um anjo de Deus. Pedro, ele tá identificando a voz de Deus. Eu posso aqui agora erguer a mão e profetizar algo sobre a sua vida, mas não pode ser de Deus. Como pode ser de Deus? Mas quem identifica é você, querido, com a sua conexão com Deus. Centurião, ele não tem uma igreja, mas ele tem um povo. Centurião, ele não tem uma placa, mas ele tem um status. Centurião, ele talvez ele não é um pastor ungido ou escolhido ali pelos homens, mas está sendo escolhido por Deus. Talvez eu e você não temos um status, um cargo, um nome, mas quem escolheu a gente foi Deus. Se foi Deus que escolheu eu e você, querido, precisa sair um cheiro de canela. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar bola, não sei se você já teve a oportunidade de tropeçar e bater a canela. É doloroso ou não é? Sim ou não? É doloroso. E aí é o que eu te falo, querido, quando vem nessa campanha, e nós saímos dessa campanha com tudo o que nós recebemos, e olhamos para aqueles que estão próximos de nós, querido, e não estão no caminho do Senhor, dá um chute na nossa canela. Sabe por que é um chute na nossa canela, querido? Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala que o diabo ele tá aqui, ó, nosso derredor, os anjos estão nos protegendo também. Ou seja, aqui tem um sentimento, querido, que o meu parente não vem porque a culpa é minha. Aqui tem um sentimento que meu esposo não vem porque a culpa é minha. Aqui tem um sentimento que a minha filha não vem porque a culpa é minha. Aqui tem um sentimento que meu vizinho não vem que a culpa é minha. É um chute na nossa canela. Então, se eu não tenho essa conexão, querido, entendendo o que é anjo do Senhor, o que é a voz do Senhor, qual é a direção do Senhor. Não, esse homem aqui é mais ou menos, não sei nem se eu posso falar isso, mas esse homem aqui ele tá vivendo o que Abraão viveu. Abraão ele sai e vai para uma terra, ele não sabe qual que é a terra. Esse homem aqui ele tá saindo para uma cidade, ele tem o nome da cidade. Abraão ele sai pela uma palavra, querida, de Deus. Esse homem ele sai pela uma palavra de um anjo. Eu e você consegue entender, querida, que até os anjos estão ao nosso favor? Você acha que quem conduziu esse homem para essa cidade? E o mais interessante, querido, se você continuar nessa palavra e meditando nela, você vai entender o que aconteceu na casa desse esturião quando ele volta. Você vai entender o que aconteceu nessa cidade. Só que agora eu te pergunto nessa noite: quantos de nós estamos disponíveis para mudar uma cidade? O nosso pensamento é limitado. Uma vez eu escutei aqui do altar que, e é verdade essa palavra, nós colocamos nosso Deus numa caixinha. Deus ele consegue resolver um problema até aqui. Deus ele consegue curar só até aqui. Será que Deus é só isso, querido? Será que Deus consegue fazer só isso? Você olhando para o céu, você tendo a oportunidade de ir para a praia, sabendo que a água para ali e volta. Olhando para o céu, o tamanho do céu. Você acha que o nosso Deus ele ia dar uma caixinha? O nosso Deus, querido, é o Deus do impossível. O nosso Deus ele pode transformar, querido. O nosso Deus ele pode trocar um coração. Não sei se você já teve a oportunidade de algumas pessoas, alguns testemunhos daquela pessoa que ela sofre um acidente, talvez toma uma facada, talvez acontece algo e você fala: "Uau, aquela pessoa só foi Deus que me livrou". Então eu e você, querido, temos que ser conduzido por esse Deus. Eu e você precisamos entender, querido, que essa canela que fala da campanha, desse cheiro, dessa essência, desse sabor, é eu e você. Essa canela sou eu e você. Talvez nós vamos encontrar alguns arroz doce por aí sem açúcar. Talvez nós vamos encontrar por aí umas canjica meia dura, mas nós somos a canela. Vai dar o gosto e o sabor para essa vida. Talvez vai chegar algumas pessoas com espírito de suicida e você é a essência. Você é a canela que vai mudar isso aí. Talvez vai chegar uma pessoa para você querendo jogar o casamento pro alto. E você é essa canela. Você é essa mudança. Você é esse gosto que tá faltando nessa vida. E
Quando fala desse homem, querido, me chama atenção nisso. Nessa cidade, ele era essa canela. Nessa cidade, ele que mudava o ambiente. Só que interessante, querido, que quando eu falo assim que você continuando, lá na frente, Pedro ele vai se encontrar com os crentes, com os irmãos na fé. Ele vai falar o que aconteceu. Porque até naquele momento, aquele povo era considerado como Pedro considera os alimentos que é descido do céu para ele. Imundo, impuro. Hoje, 2025, será que podemos olhar para uma pessoa e falar que ela é impura, que ela é imunda? Não estou falando das atitudes que ela está tendo, das práticas que ela está tendo. Eu te pergunto nessa noite, será que Deus ele está olhando para ela como impura, como imunda, como que ela não tem mais jeito? E nós somos a canela maravilhosa do Senhor, separada, escolhida? Já podemos morrer que estamos na glória de Deus? Ou Deus está esperando essa essência, esse cheiro, essa mudança de gosto? Nessa noite, eu te pergunto também, como está o nosso paladar? Algumas pessoas não podem comer muito sal porque tem pressão alta. Mas se essa pessoa que tem pressão alta, querida, também comer sem sal nenhum, ela vai achar a comida horrível. Posso estar 30, 20, 15 anos na igreja, querida. Se eu não entender que eu sou essa canela, se eu não entender que eu tenho que mudar o gosto de algumas vidas, querido, eu não estou entendendo qual é o meu propósito aqui. A palavra de Deus vai falar que Jesus, todos os momentos que Jesus tem com Deus, ele trata Deus como Pai. E eu e você queremos tratar Deus como Deus. Não, querido, Jesus ele ensina que Deus nós podemos tratar como nosso Pai também. E quando você tem filho, como gostaria que seu filho te tratasse? Como que você gostaria que seu filho te respeitasse? É assim a forma que quando eu trato Deus como Pai. Como que será que Deus quer que eu trate Ele? Como é que Deus quer que eu trate o que Ele criou? As coisas que Deus criou. Então, quando eu trato Deus como Pai, querido, eu me preocupo com os filhos. A palavra de Deus vai falar que quando eles descem para criar o homem, ele não vai falar que aqui, ó, isso aqui nós criamos a nossa semelhança. Não, mas isso aqui, ó, eu tô vendo o futuro. Você acredita que Deus ele ir lá na frente, sim ou não? Imagina na criação Deus fala: "Não, isso aqui não vamos criar igual a gente não, porque isso aqui quando chegar lá em 2014, 2010 vai desandar. Ó, isso aqui lá em 2009 ele vai virar macumbeiro, então deixa ele de lado. Ó, isso aqui nós vamos deixar aqui agora gerar, mas isso aqui já tá com um passo lá no inferno". Não, querido. Vamos criar a nossa semelhança. Nós somos criados à semelhança do Senhor. Eu aprendi que da mesma fonte não tem como sair água doce e água salgada. Ou sai doce ou sai salgado. A palavra vai falar em Apocalipse, ou é quente ou é mor ou é quente ou é frio, se for morno eu vomito. Canela, ela tem a essência de canela, ela tem um cheiro de canela, ela não tem nada. Ou a minha canela me sustenta, ela não serve pra nada. Ela tem que me sustentar, aquele eu tenho 2 ossos aqui, ó. É fêmur e o outro é esse nome aí. Se não estiver funcionando, já era, que ele não vai me sustentar. Se Jesus não tiver, querido, mas conectado com Jesus, não falar que Jesus não funcionando, que Jesus ele funciona, que 24 horas. Agora, se minha conexão, querido, estiver longe, já era. Se eu não tiver uma vida em oração, já era. Não consigo decifrar qual é a voz que está falando comigo. Esses homens aqui, eles decifraram fácil e rápido. Talvez eu me arrisco a falar, eu me arrisco a falar isso, mas o centurião, ele identifica mais rápido do que Simão. Mas por que, Ismael? Porque um tem mais vida com Deus, o outro tem menos vida com Deus? Por quê? Será? Talvez eu possa, não é a palavra que fala, mas eu posso falar, talvez Ismael é humano falando. Mas um ele
ele ele ouve a voz do anjo e eu falo que ele tá mais preocupado com aqueles que está ao redor deles. Isso é eu falando, querido. E Simão, ele tá com fome, ele tá preocupado com o alimento que tá descendo para ele. Não sei se você já escutou, querido, mas a necessidade, ela não pode passar por cima do propósito. Eu estou com necessidade de comida, eu estou com necessidade de fome, mas qual é o propósito do meu jejum? Eu estou com vontade de tomar um café. Ai, não consigo ficar sem café, mas qual que é o propósito do meu jejum? Estou sem tomar refrigerante, vou comer pizza com água, mas qual é o propósito? Não po lembro que uma vez que na igreja fizemos um jejum que não podemos falar mal do irmão, mas qual é o propósito? Tá doendo isso? Fazer um jejum e não poder falar mal do irmão? Isso tá doendo? É sério isso? É sério? E muitas pessoas falando, mas qual que é o propósito? Eu sou canela, mas qual que é o meu propósito? Deus me deu um filho, mas qual que é o propósito? Deus me colocou um certo emprego, mas qual que é o propósito? Estou nessa igreja, mas qual que é o propósito? A minha casa tá lá, tal necessidade, mas não pode ser mais passar por cima do propósito. Eu tenho um propósito, querido. Hoje eu tenho um propósito de levar minha geração para os braços do Senhor. Mas qual é a minha necessidade? Talvez minha necessidade de colocar meu filho num melhor escola, a necessidade de colocar meu filho num melhor emprego, a necessidade de preparar uma melhor esposa para meu filho. Essa é a necessidade. Mas e o propósito do meu filho? Se eu não conseguir levar ele para os braços do Senhor, não adianta nada eu preparar o melhor dessa terra para ele. Existe propósito, querido. Nessa noite, você é canela, você é propósito pra alguém. Você é a resposta de Deus para alguém. Eu sei que todos nós temos problemas. Todos nós temos problema. Todos nós. Mas também sei que todos nós temos um propósito. E esse centurião, ele tinha um propósito, querido. Existia uma cidade, existia uma casa. Só que Pedro também tinha um propósito. Pedro, ele não tá de peito aberto. Às vezes eu e você que somos crente agora, né, parece que nós tá com um colete blindado, né, de tiro. Pode atirar que é comigo. Lembra uma vez que eu fui entrar numa briga que nem minha era de financeira de um pessoal que eu conheci, daqui a pouco minha vida financeira foi descendo, 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 até que uma pessoa veio falar comigo: "Irmão, você tá entrando numa briga que nem sua é, mano. Essa pessoa aí Deus tá fazendo um tratamento com ela. Essa pessoa já faz muito tempo que ela não consegue ter uma vida controlada financeira. Você tá entrando numa briga que nem sua é", até eu entender, irmão. Então Pedro, ele não tá indo de peito aberto pra uma cidade agora. Ele tá orando, querido. Agora Pedro tá indo debaixo de uma palavra também. "Ah, vou lá na igreja tal, que me convidaram". O apóstolo não tá sabendo, seu pastor não tá sabendo, seus líderes não tá sabendo. Uma vez eu inventei de ir numa igreja, né, as meninas foi convidado, eu fui lá acompanhar as meninas, vou lá. Só que por sorte, querido, nós tinha obediência, nós tinha avisado a nossa liderança. Então nós fomos debaixo de uma palavra, de uma obediência da nossa liderança. Mas é igreja, eu vou lá porque é uma igreja, né. Ah, não, quando você vai debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra, o seu olho espiritual já tá sendo aberto. Nós chega nesse lugar, o tecladista tá com uma frase demoníaca lá no peito, com uma caveira gigante no peito. Nós olhamos, identificamos, e aí termina o culto, ele vai receber o dinheiro dele, que ele só foi pago pra tocar lá. E aí eu te pergunto, será que eu saio dali daquela igreja? Como? O que eu tô levando pra minha casa? Então, eu não posso ir de peito aberto em qualquer lugar, querido. Pedro, ele teve que ter 3 confirmação, até ele entender o que estava acontecendo.
E mesmo descendo 3 vezes, subindo 3 vezes, o próprio Deus falar pra ele: "Agora vai chegar aí na sua porta". Já pensou você querendo comer uma pizza, aquela vontade de comer uma pizza e daqui a pouco: "Ó, pode descer lá que tem uma pizza lá pra você". Não sei se você já teve essa experiência. "Agora eu quero uma lasanha, agora meu celeiro não tem mais nada e chega uma cesta básica", eu já passei por isso. Tinha nada no celeiro, daqui a pouco chegou uma cesta básica. Não, não tinha nada no celeiro e na igreja chegou as cestas básicas. Tava 3 meses sem pegar a cesta básica na minha empresa. E no último mês eu falei: "Meu Deus, já não consigo mais, e agora o que vai acontecer?". E aí na igreja chegou a cesta básica. Foi o meu alimento. A provisão veio do céu. Então, querido, para mim você tomar algumas atitudes, algumas decisões, primeiro precisamos estar conectado com Ele. Agora, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não sei o quê. Aí eu faço. Aí depois que eu faço, vem o Espírito Santo. Vem tá aqui, meu filho. Vem aqui, canela. Olha essa essência que saiu de você. Olha o cheiro. Olha esse arroz doce, como é que você mudou. Tava perfeito esse arroz doce. Olha o que aconteceu com você agora. Olha o que aconteceu com esse arroz doce agora, ninguém quer comer. Olha o que aconteceu com essa canjica que ninguém quer comer. Olha o que aconteceu com o irmão ali, ele não quer saber mais de igreja. Olha o que aconteceu com aquela irmã ali, ela não suporta mais a igreja. Quem falhou com a irmã, foi eu ou foi Jesus? Foi eu, não foi Jesus. Jesus não falha com ninguém, querido, mas eu como igreja eu falho. Em Provérbios vai falar que nós pode ganhar uma cidade, controlar uma cidade, mas se nós não controlar nossa língua, já era. Posso ser canela, a melhor canela, mas se eu não controlar minha língua, o cheiro que vai sair é um cheiro azedo. Então a palavra de Deus ela vai falar, querido, que talvez nós podemos mudar uma cidade igual esse homem muda. Talvez nós podemos andar com 3, 4 que Deus escolhe, né, para ir com a gente. Talvez podemos achar que fulano é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mas o próprio Deus não está falando que aquela pessoa é de Deus. Deus está confirmando para Pedro: "Pode descer, pode ir sem medo". E Pedro ele vai sem medo, querido. Só que você entende que se o centurião, no alto escalão, no patamar que ele tá, talvez eu e você no patamar que estamos, na hierarquia que estamos, um anjo mandar nós sair da onde que nós está, querido. Andar até uma certa casa, andar até uma certa pessoa, fazer uma visita. Será que descemos? Será que tiramos essa essa carteira de centurião? Porque o anjo está falando com a gente, querido. Temos que descer, querido. Sabe por que temos que descer? Que da mesma forma que Deus fala que o animal não é imundo, a palavra também vai falar que Deus tem os anjos ao favor dele. E se Deus tá mandando os anjos vir, querida, se Deus tá mandando você ir, querida, pode ir, vai sem medo. Só que você precisa identificar nessa noite, que você só vai conseguir identificar a voz de Deus. Deus tá falando nessa noite, e você só pode ser canela, querida, se você tiver uma vida de oração. A palavra vai falar que todos eles tinham uma vida de oração. A palavra vai falar que eles não tinham uma Bíblia debaixo do braço. A palavra vai falar que eles não tinham uma placa de igreja. A palavra vai falar que eles tinham uma vida de oração. Pra mim e pra você ser um canela, querido, não é canela de fogo. Não é isso aí que as pessoas falam por aí. Nós precisamos ter essa conexão com o Senhor. Nós precisamos, quando a palavra fala assim, ó, fecha a boca agora, nós temos que fechar. Não toma essa atitude agora. Não precisamos tomar. Não temos que tomar. Abraça agora. Nós temos que abraçar. Uma vez eu saí pra rua, uma certa vez eu saí pra rua, pegar umas marmitas, e aí tinha um pessoal comigo, e ele falava assim: "Não quero que Deus fala comigo, quero que Deus fala comigo. Não, que Deus possa me usar".
Falei: "Varão, cuidado, irmão. Esse momento agora é meio complicado você fazer essas orações. Nós tá focado aqui nas marmitas, numa palavra, mas cuidado com o que você tá falando". E aí levanta uma pessoa, toda mijada, toda suja, com todo o respeito, irmão, se ela estivesse passando lá na porta, agora o cheiro estava aqui dentro. E aí o varão estava querendo ser usado por Deus, porque ele queria. E essa pessoa falou assim: "Você pode me dar um abraço?". E agora? E aí, irmão? E aí eu te pergunto, você acha que ele abraçou? Não, irmão, não abraçou. Mas você não queria ser usado por Deus? Você não queria ser usado por Deus, irmão? Você não queria tanto o poder de Deus? E aquele rapaz agora se queria só um abraço. E aí eu te pergunto, será que mudou o destino daquele rapaz? Ou como é que agora aquele rapaz olha para a igreja? Ali está a igreja, irmão. Ali nós estava como corpo de Cristo. Estou participando de um campeonato de futebol que ali está a igreja. Ali somos o corpo de Cristo. E está acontecendo algo que não é que Deus quer que aconteça. Está acontecendo algo, irmão, onde que os crentes estão se brigando. Nós estamos com 80, 100 crianças envolvidas nesse campeonato. E os crentes estão brigando. E os crentes estão com fofoca. Como é que eu estou mostrando na igreja para esse pessoal que não é da igreja? Como é que eu estou mostrando esse corpo pro pessoal que não é crente? Como é que eu estou levando Jesus para essas crianças? E eu estou passando por isso. Estou no meio disso. Então, quando nós falamos que nós somos canela, que nós somos essência, que nós mudamos ambiente, que mudamos gostos, que mudamos casamento, que mudamos famílias, que mudamos gerações, mas qual é a minha atitude? Qual é a minha resposta sobre isso? Eu fico de boca fechada ou eu me defendo? Eu fico de boca fechada ou Jesus me justifica? Qual que é a resposta? Sabe qual que é a resposta, querida? É a minha vida de oração com Deus. Ele vai falar o que eu tenho que falar, a atitude que eu tenho que tomar. Sabe qual é a sua resposta? Sua resposta é a sua vida com Deus. É a sua vida de oração. Sabe como é que você muda a sua casa, querida? Através da oração. Sabe como que você muda os seus filhos? Através da oração. Sabe como é que você muda a sua vida? Através da oração. Esses dias uma pessoa falou pra mim assim: "E aí, Ismael, na sua vida, o que que é melhor, sua esposa ou seus filhos? Qual foi o melhor presente de Deus pra você?" Olha, o melhor presente de Deus pra mim foi o Espírito Santo. O melhor presente de Deus pra mim foi a minha vida. O melhor presente de Deus pra mim foi que ele me alcançou. E se ele não tivesse me alcançado, eu não tinha alcançado minha esposa. Se ele não tivesse me alcançado, eu não tinha alcançado meus filhos. Então o melhor presente pra mim e pra você é o Espírito Santo. O melhor presente pra mim e pra você é a graça dele que nos alcançou. Amém, querido? Essa é a palavra dessa noite. E que você possa entender que você é um canela, assim. Só que essa canela, ela precisa de uma sustentação. Essa canela ela precisa de um pé pra ela estar sustentada aqui, ó. Não adianta ela estar inteira, ela não ter um pé. Eu e você somos canela, mas precisamos de Jesus. Eu e você somos canela, mas precisamos da palavra de Deus. Eu e você somos canela, mas precisamos do Pai. E que quando você orar o Pai Nosso, você se lembra. Ele está no céu. Pergunta como é que você santifica ele aqui na terra. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, nessa noite, nessa quinta-feira, penúltimo dia de campanha, Pai. Da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor venha falar aos coração dos nossos irmãos, Pai. Sabemos que vamos voltar para nossa casa, Pai. Sabemos que amanhã nós estamos no nosso emprego. Sabemos que amanhã nós estamos nos nas nossas tarefas, Pai. Mas sabemos que nós somos canela, sabemos que nós temos uma essência, Pai. Sabemos que nós temos um cheiro, Pai. Sabemos que nós somos luz, ó Pai. Então que possa subir esse cheiro, Senhor, através da nossa vida, através das nossas atitudes, através dos nossos olhares, Pai. Mas principalmente, Pai, que possa subir um cheiro, Senhor, através da nossa língua. Pai, queremos te agradecer, sabemos que podemos mudar arroz doce, podemos mudar canjica, mas podemos mudar também uma geração. A tua palavra fala que podemos mudar uma geração, uma cidade, Pai, através da tua palavra. Mas a tua palavra também fala, Pai, que precisamos ter uma vida de oração, uma conexão com o Senhor, ó Pai. Porque quando o vento vir, Pai, entendemos de onde está vindo a voz.
Aonde que vem voz contrária que podemos identificar qual é a tua voz, Pai. Quando vem anjos, Senhor, podemos identificar qual é o anjo enviado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor traga entendimento, que abre a nossa visão, que abre o nosso olhar espiritual, Pai. Pai, aqui eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visita cada casa, cada casamento. Pai, sabemos que saímos da nossa casa e deixamos de um jeito, Pai. Mas sabemos que o Senhor pode mandar os anjos lá agora e mudar, Senhor. Sabemos que ali, Senhor, o que tiver ali que não for do Senhor, Pai, sabemos que o Senhor tem poder neste momento agora, Pai, enviar os seus anjos lá e modificar o ambiente. Pai, nessa noite eu não sei se tem alguma pessoa aqui, Pai, que na sua casa tem um enfermo, Pai, mas sabemos também que o Senhor pode curar agora, Senhor. Sabemos que através da tua palavra o Senhor pode fazer tudo, mudar, Senhor. A última palavra é do Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor pode mudar o decreto, Senhor. Eu sei que a medicina está aí, Pai, os médicos estão aí, mas a última palavra é do Senhor, ó Pai. Então confiamos no Senhor nessa noite e que podemos ser resposta para aqueles que precisam de resposta, Pai. Que nós podemos se conectar com o Senhor através da oração, Pai, e confiar no Senhor.